Vamos falar aí de doação de órgãos. A doação de órgãos é um ato de amor ao próximo, além de mostrar o desapego à matéria. E tendo como objetivo incentivar a doação de órgão neste mês, além da campanha Setembro Amarelo, que alerta para o suicídio, também temos o Setembro Verde. A responsabilidade das ações é da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, a BTO, que apresenta como tema Doe órgãos, a vida continua. Esta campanha tem como missão conscientizar as famílias sobre a importância da doação. Recentemente foi divulgada pela BTO uma pesquisa que mostrou que houve um crescimento de aproximadamente 12% das ações no primeiro semestre de 2017. No quadro Boletim Espírita aqui da TV Mundo Maior, o André Marusso disse que a doação é um ato de caridade e complementou: estes conhecimentos médicos foram autorizados por autoridades superiores para minimizar a dor daquele que sofre no ambiente terreno, quando são acometidos por doenças que muitas vezes não podem ser curadas com medicamentos. E aí, Edson, qual a visão da doutrina sobre a doação de órgãos? Não, a doutrina especificamente não trata do tema, né? Mas do espírita em si, eu acho que tem que doar, desde que ele seja um espírito estudioso, que não acredite, por exemplo, que o perispírito tem órgãos, porque tem uns espíritas aí que acham que o perispírito tem órgão, né? Tem órgãos, e aí vai sofrer as consequências se você doar um órgão físico, entendeu? Entendi. Então, É sentir dor, essas coisas. a falta de estudo, na verdade, faz as pessoas criarem essas mistificações, né? O espírito não sente dor nenhuma, né, Kátia? A Kátia vai poder falar um pouco melhor sobre isso. O espírito em si não sente dor, a não ser que o mental da pessoa esteja ligado demais a essa questão, tá certo? Mas aí, de novo, não é o corpo espiritual que está sentindo a dor. É o mental da pessoa que faz ela ainda perceber essas sensações da dor. Se ela mudar esse mental, automaticamente cessa. É isso. Então, se for aquilo que eu estava até falando aqui em tom de desafio, vamos assim dizer, né? Se for um espírito estudioso, ele não vai sofrer consequências nenhuma e vai sim incentivar e vai doar seus órgãos, tá certo? Porque, naturalmente, ele não precisa disso mais no plano espiritual, né? Sim. E aí, Kátia? Ele falou tudo, passo a régua Já e falou mudou. tudo. Você está aqui para falar. É assim, existem algumas implicações quando a pessoa vai fazer uma doação, espiriticamente falando. Quais são essas implicações? A fé. Se a pessoa está muito presa à materialidade, é melhor que não doe. Porque essa pessoa, ao desencarnar, vai sofrer. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Então, é muito importante isso que o Edson falou, de se libertar através do conhecimento. Porque se você não faz isso, você vai ficar preso às suas crenças, às suas fantasias, aos seus medos, às suas limitações. E isso vai gerar um problema para você. E não é só de doação de órgãos. É de uma porção de outros problemas, de outros sentimentos. Apegos, né? Apegos desnecessários, sentimento de posse por pessoas, por coisas. Tudo isso vai gerar uma complicação mental. É uma complicação que você vai carregar com você, porque quando a gente desencarna, né, Cláudio, a gente não vira santo, a gente não vira um fantasminha e, tô livre de tudo. Deveria ser assim, mas o que faz você sentir isso é a sua consciência. Fale por você, viu? Eu, quando desencarnar, eu vou ser santo. São Cláudio. São Palermo. São Palermo. Eu vou virar Santa Cátia Pele. Santa do Umbral. Pele, né? Opa! Olha aí, gente. Olha o que eu sofro de bullying. Já não basta do tamanho. Não, mas complementa aí que você estava. Então é assim, imagina. Nós precisamos primeiro estudar a codificação, buscar o que ela traz, o entendimento e usar isso em favor. Doação de órgãos, sempre. E sempre que possível, porque tem outros detalhes que também levam a algumas implicações e que o próprio estudo, o próprio entendimento vai fazer com que a gente desapegue, com que a gente aprenda a lidar com as situações e não sofrer nem porque doou e não sofrer nem porque não pode doar, que essa é a outra implicação. Porque não é todo mundo que pode doar. Eu sofri uma frustração enorme, aliás, várias,
Ao mesmo tempo, quando eu fui tentar ser doadora, e olha, não era nem de órgãos, era de sangue. Porque a gente está falando, a gente está falando aqui doação de órgãos e tudo, mas existem algumas limitações para que sejam feitas essas doações, até mesmo a de sangue. Então, a gente tem que estudar. Esse é o ponto X da questão. Se liberte, perceba. Mas né, as pessoas podem perguntar. E as pessoas que são apegadas? E a família vai lá e doa. O que acontece? Vamos ser honestos. Nada. Nada, porque existe um plano... Porque a família fica com medo, né? Será que vai ficar sofrendo lá no mundo espiritual? Existe um plano espiritual superior que é encarregado por essas situações, por estes momentos, e vão fazer de um tudo dentro das leis divinas para minimizar, aniquilar qualquer possibilidade de sofrimento. E lembrando, não há sofrimento material. Ele é puramente moral. Então, o que acontece com esse espírito medroso, né, Edson? O que acontece? Ele vai ficar sofrendo, ele vai ficar preso, ele vai ficar temeroso, vai precisar de ajuda. E isso independe se ele vai doar órgão ou não. Ele vai ficar, exatamente, ele é assim, ele já está sofrendo pelo simples fato de ter desencarnado e não aceitar a situação. A questão também, Cláudia, é que a doação é um ato de amor. Porém, as pessoas confundem o amor, tá certo? Se o amor é um amor possessivo, já não é amor. Já não é um amor. Não é assim? Então, a doação é um ato de, como você leu aí no texto, de caridade, na verdade. É você se desfazer de algo que você não precisa mais para atender a necessidade de um outro, tá certo? Então, nós estamos falando aí de uma situação em que a decisão que a pessoa tem que tomar, Cláudia, ela é antes dela desencarnar. Sim. Então, por exemplo, eu sou doador. Tá certo? É uma decisão que eu tomei agora. Então, para tomar essa decisão, eu pensei seriamente, né? E falei, puxa, comigo mesmo, eu vou precisar desses órgãos depois que eu desencarnar? Não vou precisar. Então, se ele puder servir para atender alguém, que seja. Eu vou ficar feliz com isso. Tá certo? Pode salvar várias vidas. Mas essa decisão ela tem que ser consciente, ela tem que ser tomada antes de desencarnar, de preferência, né? De preferência, né? E a família tem que ter ciência disso. Com certeza. Total. Com certeza. Eu não sei se teve eu não sei se isso ainda está funcionando, mas teve uma época que parece que na carteira de identidade você tinha que deixar claro lá se era doador ou não. Sim, não é isso? tinha, não tem mais essa obrigatoriedade. Não tem, né? Não. Mas eu acho que deveria ter. Com certeza. Né? Queremos saber a sua opinião aí, 0800 979 5011, também pelo WhatsApp. E mande pelas redes sociais. E aí, Danilo, você que faz bastante palestra de conscientização em empresas, esse tema doação de órgãos também dá para ser encaixado aí, né? Dá para ser encaixado, mas eu tenho uma pergunta. Opa! E aquele cara que não doa sangue porque tem medo de agulha? Um primo meu pediu para perguntar. Eu conheço vários cariocas, aliás... esse primo não chama corintianos. Danilo. Coincidente chama Danilo, né? Olha da só. mesma família, que coisa, né? Ele chama Danilo também. Chama Danilo É o Danilo também. primo. Agulha... Deve ser corintiano também. Terrível, é corintiano por isso tem medo de agulha. Pois é, terrível mesmo. O problema aí, Danilo, não é aí doar, então. O problema é o medo da agulha. É terrível. E se você precisar sofrer um outro tipo de intervenção, como é que vai ser? Aí não tem como escapar da mesa de cirurgia, mas nesse caso... Bem, como o Cláudio perguntou, na verdade assim, eu sou palestrante, mas a minha linha de palestras é um pouco diferente. Eu trabalho com a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, que para quem não sabe é a famosa CIPAT, né? Sim. Muitas empresas têm que fazer todo ano por lei. E aí, como dar essa palestra assim que o funcionário sinta sono? Coloca um ator comediante lá, que fica interessante. E foi aí que em 11 estados do Brasil eu consegui desenvolver esse trabalho com o seu Marmita, o faxineiro da alegria. E foram 11 estados do Brasil, mais de 120 empresas, 5 programas. Dentro da CIPAT, quais temas que você aborda? Tudo que é relacionado à segurança e saúde do trabalhador. Leis de segurança no trabalho, qualidade de vida. Aí dentro de qualidade de vida a gente fala de estresse, fala sobre dormir bem. Inclusive, para estar aqui, eu fui dormir muito cedo ontem. Minha mãe até achou que eu estava doente. Não, mãe. Eu tinha que vir aqui para o Manhã Boa Nova. Quantas horas por noite temos que dormir, Cláudio? Vamos ver. Não é 8 horas? Também. 8 horas por noite. Muito bem. Vou fazer igual eu faço as minhas palestras. Uma salva de palmas. Tem palmas aí, Magrini? Não precisa. Cadê, Magrini? Não, peraí. Tem Pausa para a pausa. Aê, muito bem. 8 horas por noite. Alguém aqui dorme
Eu não durmo 8 horas por noite. Quem dorme 7? Mais ou menos. Quem dorme 6? Eu vario entre 6 e 7. 6 e 7. Essa tá igual a Heródoto do Barbeiro, né? 3 horas por noite. Eu durmo de 4 a 5 horas. Tô louco, como você consegue isso? Eu não consigo. Eu não consigo dormir tão pouco. Me sinto mal. Quando você tiver 5 filhos, uma casa. Talvez na outra encarnação eu saiba como é, que eu acho que não dá tempo de fazer 5 filhos mais. Mas então, nunca cheguei a falar sobre esse tema, né? Doação de órgãos, mas é um tema muito interessante. Como eu disse, eu vim aqui para aprender e muito. Mas pessoalmente, o que você acha? Você é doador ou não? Sabe que eu nunca parei, eu vou ser sincero, gente. Isso é muito legal. Eu nunca parei pra pensar nisso. Isso é muito legal. Porque a gente vai levando a vida achando que a vida é a vida. E assim sempre. Como você, tem muita gente do outro lado que está justamente parando hoje pela primeira vez para pensar no assunto. Então você vai estar sendo a voz dessas pessoas. Então, pessoal, vamos parar para pensar nesse assunto. E é verdade mesmo. A partir de hoje, dia 20, você falou que já estamos no fim do ano já, né, gente? Já. O ano começava depois do carnaval, passou o carnaval, vai começar depois da Copa, passou a Copa, agora começa depois das eleições, né? Mas, aí vem o Natal, acabou, né? Acabou. E o país parado. Aliás, faltam 14 segundas-feiras para o Natal. Olha 14. Isso. 14 segundas-feiras só. Olha, Kátia, você mudou minha vida. Eu ia falar isso, mas, poxa, Cláudia, só isso. Ela mudou a vida de muitos ouvintes. Cultura fútil, gente. Isso é importante. Vou voltar ao tema, faltando 5 minutos. Você tá vendo, Marcos Magrini? Traz a Kátia aqui para falar sobre doação de órgãos. Ninguém mandou me colocar do lado de um palhaço. O espírito, então, você estava falando dessa questão da mente, mas se a pessoa está apegada, vamos dizer assim, ao que viveu na Terra, de uma forma ou de outra, ela vai sentir dor. E aí, Cláudio, independe se ela é doadora de órgãos, se ela vai ser cremada, se ela vai ser enterrada. Tem até uma uma questão de escolha. Você quer escolher o quê? Sofrer com os bichinhos te comendo, desculpa eu falar assim, mas... Tô louco. Ou sofrer com o calor que você vai sentir, ou, né, sofrer com os órgãos sendo doados. Quer dizer, a questão é o apego, a questão é o mental. E a questão é que eu estou falando, é o preparo. Por isso que eu comecei dizendo que o que não estuda sofre. Aquele que estuda, aquele que conhece, aquele que realmente entende, não vai sofrer. Tá certo? Essa é a necessidade, na verdade, né? Que eu faço até um apelo. Vamos estudar mais, vamos ler um pouco mais de Kardec aí para entender. Eu queria fazer um convite aqui, Cláudio, que é o seguinte. Lá no Livro dos Espíritos, tem lá separação da alma e do corpo, que vai da questão 154 até 162. E depois tem a perturbação espiritual, que é da 163 até 165. Eu queria convidar os ouvintes para lerem essas questões. Ali vocês vão ver que o espírito não sente dor nenhuma na separação, tá certo? Porque o corpo espiritual não sofre as consequências do físico. As dores que nós sentimos, Cláudio, elas são físicas. Naturalmente que como nós estamos ligados ao corpo físico, o nosso mental vai sentir. Sim. Tá certo? E ele transmite isso pro perispiritual, vamos assim dizer, né? Mas no momento que há a separação, o que acontece com a separação, na verdade? Ela é gradual. O espírito vai se separando aos poucos, né? Os órgãos vão falecendo, vamos assim dizer, e o espírito vai se separando. Estou falando de uma morte natural, tá certo? Quando vem a morte, a falência do físico, o espírito já está desprendido. Exatamente. Então ele não vai sofrer. Não, a resposta que os espíritos dão é essa: não sente dor e não sofre. Sim. O perispírito. Porém, se o seu mental, é aquilo que a gente estava falando, se o seu mental ele está de alguma forma ligado a isso, se você está sentindo essas sensações, você está sofrendo com a morte, está sofrendo com a dor, você pode carregar isso consigo. Mas, de novo, não é porque o teu perispírito está sofrendo as consequências, é o teu mental influenciando ainda o teu perispírito. Tá certo? Por isso que é de extrema importância ter esclarecimentos, né? Porque não adianta também só estudar se você não acreditar. E falando nisso de acreditar, é muito importante que a gente já comece a fazer esse exercício de se libertar de você mesmo, materialmente falando. Ou seja, tudo isso que ele disse, na verdade, pode ser evitado, né? Sim. Através da... Sim, é o mental que influencia. Legal. É o mental. Eu gosto muito de citar, Cláudio, os faquires, esse pessoal que faz trabalho com a mente. Sim, na Índia. Ali Vê o que esses caras fazem. Eles conseguem colocar o mental deles em tal situação que, fisicamente falando, eles não sentem, não sofrem as consequências. Né? Então, é um treino. É.
É isso. Eu estou usando o Fakir aqui como exemplo, mas o espírita que crê, aquele que realmente acredita, aquele que vivencia a doutrina, ele se desprende das coisas, entende? Ele vai achar que é natural determinadas coisas. Não vai sofrer em consequência de coisas que a grande maioria das pessoas sofrem. Que, aliás, é a grande, vamos assim dizer, sacada da doutrina espírita, né? Ela é essa doutrina consoladora, no sentido de te transformar, né? De te deixar num mundo físico com uma ideia espiritual. Tira o medo, né? É isso que está faltando para a gente, acreditar que, de fato, que somos espíritos, entendeu? Tem uma participação aqui da Aninha Barbosa no facebook.com/TV Mundo Maior. Ela disse que é doadora de medula óssea. Olha só. E quando ela comenta com alguém, ninguém acredita. Ela não entende a descrença das pessoas, né? Que é muito difícil para quem está apegado, né? Ou não tem uma visão mais espiritual de vida, entender que o outro é doador do seu órgão, de alguma coisa. Não, ainda assim. mais de medula, que é um negócio que é dolorido, né? Para quem não gosta de picada de agulha, imagine na medula. Isso que você disse, para mim é tão estranho quanto a pessoa que compra o próprio caixão. É muito estranho, né? Mas é o que você falou, a doutrina espírita, ela prepara a gente. Por exemplo, há mais de 15 anos eu não frequento velório, eu não vou em velório, não fui do meu pai, eu não fui no velório, e eu não vou. Isso eu aviso para minha mãe, para minha avó, até se eu mesmo desencarnar primeiro que eles, você não vai também. Para que não me faça um pagode, mas não coloque 4 velas. Por quê? Porque eu me encaixo mais nessa doutrina mesmo, de que a morte é uma coisa tão natural que não precisa de toda essa choradeira, essa cerimônia, vamos dizer, essa promoção do sofrimento como é, né? É legal ser um velório com pagode, é interessante. Vamos Bacana. pro intervalo. Pense nisso. Pense nisso, daqui a pouco a gente volta.